Oh Pai, em nome de Jesus, como somos gratos à Tua unção, ao privilégio que nós temos como igreja de te cultuar hoje à noite em liberdade. Pai, nós somos tão gratos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos tão gratos porque você nos incluiu no seu propósito, na sua missão. E nós queremos fazer com excelência aquilo que o Senhor nos levantou para fazer. Pai, nós queremos ser multiplicadores da Tua visão, multiplicadores da Tua missão. Hoje à noite, Pai, nessa ministração da palavra, eu quero me esvaziar de toda sabedoria humana, de toda influência humana, e eu quero simplesmente ser uma resposta para aquilo que está no Teu coração, para a Tua igreja hoje à noite. Senhor, eu quero realmente me esvaziar de tudo que parte de mim mesma, de sentimentos, de emoções, de habilidades naturais, e quero fazer e falar aquilo que está no Teu coração hoje à noite. Pai, muito obrigada, porque tudo está favorável para aquilo que está para acontecer. Obrigada, Pai, por mudanças de paisagens, de cenários nas nossas vidas. Obrigada por todas as pessoas que estão participando, cultuando ao Senhor de forma online. Nós guardamos cada família, cada pessoa que está à distância, e nós declaramos que elas também serão afetadas pela unção que vai adiante dessa palavra. Obrigada, Pai, porque todo ensino, toda pregação, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou hoje à noite. Que acima de tudo o Teu amor esteja envolvido, que o Teu Espírito me conduza até o fim, de maneira excelente, eficaz, de acordo com aquilo que o Senhor me enviou e me trouxe nessa noite. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Nós vamos falar um pouco hoje, vocês podem sentar, sobre o poder da influência, né? Como está no cartaz, como foi divulgado. E realmente a pessoa que foi inspirado pelo Espírito para fazer esse cartaz, trouxe a curiosidade de muitos, né? Mas eu sei que a palavra vai explicar todas as coisas hoje à noite. E, queridos, a influência, ela sempre vai produzir nas nossas vidas um efeito. Amém? Todo tipo de influência, ela sempre vai nos conduzir, ela sempre vai nos produzir resultados. Seja uma influência positiva, ou seja uma influência negativa, sempre nós receberemos alterações na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, de acordo com a influência pela qual nós estamos debaixo. Amém? Então, como é importante estudar sobre influência? Quando nós estamos estudando a matéria, a unção, que é uma matéria que faz parte do Rema, é um dos módulos que se ensina, Deus me deu a honra de ensinar essa matéria, há 11 anos eu ensino essa matéria, a unção, e dentro das pautas, né, da separata que nós tocamos sobre a unção, quando nós vamos nos debruçar na palavra de Deus, nós percebemos que a unção, ela aumenta, ela desenvolve, ela cresce na vida de alguém por 3 condutores. Existem 3 coisas que faz com que a unção de Deus, ela seja aumentada na nossa vida. E dentro destes 3 condutores, existe o ambiente. Diga comigo, o ambiente. Nós somos realmente influenciados, nós somos aumentados naquilo que Deus tem para as nossas vidas, de acordo com o ambiente que nós estamos sujeitos. Então, o primeiro condutor, para que essa unção, ela seja evidenciada na nossa vida, ela seja acrescentada na nossa vida, é o ambiente pelo qual nós estamos convivendo. Amém? Diga comigo, o ambiente. A segunda coisa que quando nós estudamos, nos aprofundamos, né, dentro desse contexto da unção, nós podemos observar que na mesma proporção do ambiente que influencia, que acrescenta na nossa vida, de acordo com o ambiente que nós estamos sujeitos, a associação, ela também interfere. Diga comigo, associação. Dentro desse contexto de associação, com quem nós nos associamos, nós nos tornamos parecidos. Amém?
Isso é uma forma, a associação, ela está intrinsecamente envolvida, entrelaçada com influência. Não tem como separar a influência da associação. Porque quando você se associa a alguém, quando você se associa a alguma coisa, certamente você vai ter trocas. Como nós falamos no início, o poder da influência, a influência sempre vai nos trazer efeitos, sempre vai nos trazer modificações, sempre vai trazer alterações na nossa vida, seja uma influência positiva ou negativa. Todos nós sempre vamos estar dentro de um contexto de ser a influência para alguém. Sempre nós vamos estar dentro de um contexto. Você talvez não se acha um líder, você pode não se ver dentro de uma posição de autoridade, de governo, mas sempre em toda a sua história, você vai ter situações onde você vai ser a influência para alguém. Sempre nós vamos estar dentro do cenário de ser influência ou de ser influenciado. Todos nós nunca vamos nos livrar de situações onde nós temos a oportunidade de ser influência ou a oportunidade de ser influenciado, sendo dentro do contexto positivo ou dentro do contexto negativo. Então, não temos como desassociar de uma vida humana o poder da influência nas nossas vidas. E essas influências, elas precisam ser escolhidas por mim e por você. Elas precisam ser bem definidas, porque a influência sempre vai trazer alteração na nossa vida. Amém? Olha como isso é interessante. Hoje eu estava pela manhã, nunca, enquanto estive no Nordeste, comi no café da manhã com farinha. E se eu comesse em algum momento farinha, seja com feijão, com alguma coisa, numa farofa, era farinha fina. E eu acho interessante que lá em casa praticamente não entra mais farinha fina. E onde eu fui buscar esse tipo de influência, gente? No Pará. Não precisei ser evangelizada para comer farinha grossa. Amém? Onde é que açaí fazia parte do nosso estilo de vida? Açaí, lá no Nordeste, ele é muito mais visto como uma sobremesa, como um sorvete, do que como vida. E hoje nós não conseguimos ficar muito tempo sem açaí. Onde eu fui buscar, onde nós, como família, fomos buscar isso? Por causa da influência que nós estamos. Ninguém precisou dizer, olha, açaí é bom, açaí tem ferro, rapaz, você tem que comer açaí. E olha só, eu nunca imaginei, eu não cheguei nesse nível ainda, nesse estádio, eu estou em busca dessa perfeição, mas meu marido já toma açaí sem açúcar. Onde ele, nunca ninguém ficou, pastor, olha, então açaí sem açúcar, você tem que... Não, mas a influência, a associação, o ambiente pelo qual nós estamos inseridos, trouxe alterações, trouxe modificações no nosso estilo de vida. Quem aqui acha que eu falo como paraense? Ninguém. Mas temos pessoas que estão assistindo online, que conhece a nossa história, que conhece a gente, e diz assim, Sheila, meu Deus do céu, tu perdeu todo o sotaque. Você não me vê dessa forma, você me vê alguém com sotaque da Paraíba. Mas quem me assiste diz, meu Deus, ela está chiando demais. Eu não preciso estar à frente de um espelho para chiar. Mas o contexto pelo qual eu estou inserida, eu convivo muito mais com paraense, com maranhense, do que hoje com paraibano. E é tão interessante que, quem não sabe, Vanessa é irmão do pastor Toninho de Paraupebas. E a gente estava conversando esses dias lá em casa, Toninho é paraibano, Brígida é paraibano, e Antônio Henrique nasceu aqui em Marabá. Antônio Henrique está aprendendo a falar, está falando algumas coisas. Engraçado que ele chama titia, a tia.
Onde esse menino foi buscar isso, gente? Se ele é pai, se o pai e a mãe dele, se a avó, o avô, os tios, é tudo paraibano, da Argema. Porque muito mais do que ser filho de paraibano, o mais importante dentro de um contexto hoje, que traz influência, que traz alteração, é o contexto que ele está inserido, o ambiente que ele convive, por mais que ele esteja com o pai, com a mãe, na maior parte do tempo, mas quando ele vai para a escola, presta só atenção aqui, as pessoas estão só mudando a câmera, amém? Então, o que acontece? Dentro do cenário que Antônio Henrique vive hoje, ele convive na igreja, no departamento infantil, com paraibano? Não. Ele convive com crianças paraenses. Ele convive na escola com paraenses. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai achar interessante como as pessoas do Nordeste falam. E volta e meia, a gente conversando em casa, eu digo algumas palavras que está saindo do meu cotidiano. Algumas palavras que eram do nosso dia a dia, palavras que nós falávamos normalmente, mas para a gente ser entendido, compreendido, nós não podemos trazer a cultura do Nordeste 100% para cá, porque senão vocês não vão entender. Então terminou que essas palavras estão aos poucos saindo do nosso dicionário, não fazendo mais parte da nossa linguagem no dia a dia. E o que é isso? É o poder do ambiente, é o poder da associação e é o poder da influência. Isso tudo trabalha em nosso favor. Vocês estão entendendo? Em todo contexto que nós estejamos inseridos, o ambiente nos favorece, o ambiente, a associação e a influência sempre vai ou nos favorecer ou nos desfavorecer. Então, nós temos que ter muito cuidado e muito critério nesse contexto de influência, porque a influência tem muito mais poder do que a gente pensa. Nós vamos ver na Bíblia alguns contextos, alguns cenários que foram alterados, que tiveram situações adversas, que tiveram um final infeliz por causa de uma má influência. E, queridos, eu confesso que 11 anos que eu estudo sobre unção, que eu ensino sobre isso, eu hoje vim ter algo que eu percebi que eu nunca tinha visto. Que muito mais importante do que o ambiente, embora o ambiente seja um dos condutores para aumentar a unção na nossa vida ou diminuir, ele não é tão importante como a influência. Porque é possível que você, dentro de um ambiente favorável, você se desvie do propósito. Como também é possível que você, dentro de um ambiente desfavorável, você seja uma influência positiva naquele lugar. Então, o ambiente, ele não é tão importante dentro do contexto que nós vamos falar hoje à noite. No livro de Ezequiel, não precisa você abrir, eu vou só parafrasear um pouco para você entender o que nós vamos falar hoje à noite. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 14, diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. O que significava esse Monte Santo de Deus? Quem era esse rapaz que Deus estava dizendo que tinha estabelecido, que tinha ungido, que tinha colocado ele para guardar, para permanecer no Monte Santo de Deus? Isso nada mais era do que Lúcifer. Deus estava falando aqui a posição, o ambiente pelo qual Lúcifer tinha sido colocado por Deus. Amém? Quem sabe que lugar era esse? Onde Lúcifer estava quando ele foi estabelecido no Monte Santo de Deus? Onde ele estava? Qual ambiente que ele estava? Diga, igreja, onde ele estava? No céu. Amém? Então a Bíblia diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que te foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Olha que coisa interessante. Quando você vai para o contexto, os nossos olhos naturais, o nosso entendimento não consegue enxergar como pode alguém no céu permitir que o seu coração se tornasse
corrompido. A Bíblia diz que Deus estabeleceu ele como querubim ungido da guarda. Ele guardava o Monte Santo de Deus. Sabe o que significa o Monte Santo de Deus? Nada mais é do que o lugar mais alto da adoração no céu. Sabe, abaixo de Deus, quem estava lá era ele. Ele estava no céu. Como é que alguém, num ambiente como o céu, onde não tem iniquidade, onde não tem pecado, onde não tinha maldade, onde não tinha demônios, onde não tinha Satanás ainda, ele conseguiu deixar que o coração dele fosse corrompido? Você está vendo que às vezes o ambiente, porque às vezes as pessoas querem trazer a justificativa de uma vida desregrada ao ambiente que ela está sujeita. Isso é um ponto que precisa ser avaliado, sim. Lógico, a própria unção vem debaixo também de um ambiente que você está vivendo. Mas isso não é o motivo principal de alguém não ter uma boa influência. Porque no céu, Lúcifer se corrompeu. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele nem precisou de Satanás para corromper ele. Ele não precisou de demônios para perturbar ele. Ele deixou que o orgulho, a soberba, caísse no coração dele. Nós temos que ter muito cuidado, porque muitos pecados são cometidos debaixo de uma influência do diabo. Mas o pecado do orgulho, nem de Satanás a gente precisa. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração de orgulho, de soberba, de autossuficiência. Porque você não se sujeita à autoridade, porque você não admite ninguém acima de você. Cuidado, porque isso foi encontrado em Lúcifer. A soberba, o orgulho, o querer ser mais do que aquilo que ele tinha sido ungido para ser. A Bíblia diz que no brilho das pedras ele andava. A Bíblia diz que ele era ungido, estabelecido para assumir essa posição de glória no céu. Mas ele olhou para aquele lugar e disse: rapaz, eu posso fazer mais do que Deus. Eu posso estar acima de Deus. Eu posso ser igual a Deus. Eu não quero ficar só nessa condição que eu estou. Cuidado com esse tipo de sentimento. Eu posso fazer melhor do que fulano. Se eu tivesse nessa condição, eu fazia melhor. Cuidado, porque isso é uma influência que pode trazer dano nas nossas vidas. Porque foi exatamente debaixo de um sentimento desse que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu. E a Bíblia diz, queridos, aqui em Ezequiel, na multiplicação do seu comércio. Como pode alguém fazer comércio no céu? Quando nós vamos estudar sobre comércio, nós podemos, tem até um ditado, né, algo que fala sobre vender o peixe. Né? Pessoas que trabalham com comércio sempre estão na condição de vender um produto, de vender uma proposta, de vender um negócio. E a Bíblia diz que na multiplicação do comércio de Lúcifer, ou vendendo uma ideia, vendendo um propósito, vendendo um desejo, ele conseguiu, lá no livro, eu queria que o pessoal da mídia abrisse, por favor, para que a igreja acompanhasse. Em Ezequiel diz: na multiplicação no teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Então, olha só, abra comigo, por favor, Apocalipse, capítulo 12, verso 4. Olha só, queridos, o que a multiplicação de um comércio, do que a venda de um negócio, de uma ideia. Eram 3 desejos que Lúcifer queria. Quando a Bíblia diz que Deus encontrou iniquidade no coração dele, que ele foi corrompido, é porque ele queria 3 coisas. Ele queria ser igual a Deus, ele queria estar acima dos anjos e sentar à direita de Deus. E ele conseguiu multiplicar esse comércio, ele conseguiu influenciar 1/3 parte dos anjos, dentro de um ambiente favorável. Ele estava no céu,
não tinha o diabo, não tinha influência demoníaca, não tinha orações contrárias. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que sua cauda, olha aí, Apocalipse 12, 4, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Quando nós vamos estudar o original, essa palavra estrelas, ela significa anjos. Por isso que nós falamos o que está escrito. Lúcifer, quando ele caiu aqui na terra, ele não veio só. Ele caiu com 1/3 dos anjos. Eu não sou muito boa em matemática, 30% dos anjos, ele conseguiu influenciar. Mesmo estando no céu. Amém, queridos? Isso é o poder da influência. Por isso que nós temos que ter cuidado. Significa que 30% dos anjos que estavam no céu caíram na influência dele. E tiveram o seu destino eterno mudado para sempre. Serão companheiros dessa influência no inferno eternamente. Eles morarão eternamente no lago de enxofre. Por causa que concordaram, que se sujeitaram a essa influência. Mas nós não podemos ficar apenas com os 30% que caíram. Houve 70% de anjos que não se submeteram a esse tipo de influência. Porque Lúcifer tentou vender o comércio para os 100%, mas apenas 30% cederam à sua influência. 70% dos anjos optaram por estar e permanecer debaixo de uma influência diferente. Então, a nossa vida sempre estará exposta a influências, seja positiva ou seja negativas. E quando nós falamos de influência, o que vem na nossa mente, a primeira coisa, são influências que vão nos levar a roubar, a mentir, a adulterar, a beber, a drogar. Mas, queridos, nem sempre é isso. São influências que às vezes vão te roubar e vão te tirar do propósito que Deus tem para a sua vida. São pessoas que não acreditam no chamado e no propósito que Deus colocou na sua vida. E não é um multiplicador desse propósito de Deus para você. Nós temos que ter cuidado porque as pessoas que sempre nos influenciam positivamente são aquelas que nos aproximam do propósito, são aquelas que nos levam para Deus, são aquelas que nos faz crescer nos objetivos que estão escritos na palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com quem nós estamos nos associando, em que ambiente nós estamos nos sujeitando, em que tipo de músicas, em que tipo de pessoas nós estamos assistindo. E, queridos, há um tempo atrás, Lúcifer, ele precisou de um contato físico para conseguir influenciar 1/3 dos anjos. Mas hoje nós estamos vivendo numa era que para sermos influenciados, para sermos roubados, para mudar o que a gente crê, nós nem precisamos nos associar presencialmente com alguém. Se você se conectar na internet, você vai estar cheio de pessoas que vão te influenciar a não cumprirem o que Deus tem para a sua vida. Então, cuidado com quem você está ouvindo na internet. Cuidado com quem você está sendo discipulado. Porque às vezes você vê aquela pessoa bem vestida, eloquente, mas às vezes são pessoas que estão insubmissas à autoridade, são pessoas mal casadas, são pessoas que não têm um bom nome, porque é muito bom e é muito fácil você ser um pregador por trás de uma câmera. Mas uma boa influência é um pregador que vive por trás de uma câmera e tem um bom nome, que tem integridade, que tem caráter, que tem um bom casamento, que é uma referência de família. E nós temos que ter cuidado, porque a internet está cheia de discipuladores, querendo nos influenciar. E às vezes, queridos, nós podemos perceber quantos jovens, quantas crianças estão sendo influenciadas não por amigos lá fora,
Houve um tempo que nós aconselhávamos pais e eles diziam, rapaz, graças a Deus, ó, meu filho não quer ir para a igreja, ele não gosta, pastor, de se envolver com a igreja, mas também o negócio dele é de dentro de casa. É de dentro de casa para a escola, dentro de casa para a escola, não gosta de festa, não gosta de bar, não gosta de fumar, não gosta de nada. E isso, querendo ou não, há um tempo atrás, até trazia para os pais uma sensação de alívio. Mas hoje nós temos crianças, nós temos jovens e adolescentes que não saem para lugar nenhum, mas esses lugares vêm para o seu quarto. Essas influências vêm para dentro de casa. Antes você podia optar, na minha casa não entra, na minha casa você não entra com a amizade errada, mas hoje a amizade errada, a influência errada tem entrado nos lares debaixo de influências digitais. O próprio nome diz, são pessoas que são consideradas como influenciadores digitais. E são pessoas que estão discipulando as nossas casas, porque assim como o influenciador se veste, os nossos filhos querem se vestir. Assim como o influenciador fala, os nossos filhos querem falar. E nós temos que ter muito cuidado, porque se os nossos filhos estão buscando influenciadores lá fora, é porque certamente eu e você não estamos conseguindo ser bons influenciadores dentro de casa. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque há um poder na influência. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Quando nós vamos para a origem de todas as coisas, nós saímos do céu, vamos vir para a terra, vamos lá para o livro de Gênesis, e todos vocês sabem que lá no livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente mais sagaz do que todos os animais que Deus havia criado, a Bíblia diz que ela veio ao encontro da mulher. Ela veio conversar com a mulher. Ela veio tentar trazer uma influência. Todos os dias nós estaremos sujeitos a influências, a sugestões. E a Bíblia diz que quando ela veio conversar com a mulher, eu acho interessante que quando nós vamos ler o livro de Gênesis capítulo 3, vamos abrir lá rapidinho. Gênesis capítulo 3, verso 1. Coloca para mim, por favor, que aqui está tão pequenininho, está me encandeando aqui essa luz, eu não estou conseguindo ver. Encandear, vocês conhecem essa palavra? Sou do Nordeste ainda. Então, capítulo 3 de Gênesis. Olha que interessante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Verso 2. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Verso 3. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Olha que interessante. Estava muito claro para Eva a regra. Estava muito claro para ela, ela não se confundiu. O diabo, se você vê, no início, ele começa dizendo assim, foi isso mesmo que Deus te disse? Ou seja, ele quis sugerir uma dúvida, para ela dizer, rapaz, será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? Será que eu entendi o que ele quis dizer? Ela não foi pega pela dúvida. Ele quis trazer a dúvida, mas estava tão claro o que Deus tinha dito a ela. Olha, de tudo você pode comer, mas daquela árvore você não toque. Porque se você tocar, certamente vai morrer. Então, ele quis trazer uma dúvida, mas ela tinha certeza do que Deus tinha dito. Então, ela não caiu sem saber. Ela caiu sabendo. E tem muitas pessoas que estão sendo enredadas, que estão sendo influenciadas por sugestões, sabendo do erro. Não é porque está em dúvida. Deixa eu ver se foi isso que Deus quis dizer. Mas deixa eu ver se é isso mesmo que tem que fazer. Não, tem pessoas que sabem, assim como Eva, o que Deus disse e o que Deus disse para não ser feito. Mas mesmo assim, decidem pela sugestão da influência. E no versículo seguinte diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrereis.
Ela quis mais uma vez desfazer o que Deus tinha dito. E é isso que nós temos que ter cuidado. Cuidado com quem se levanta na sua vida para desfazer uma palavra que Deus disse primeiro. Nem que para isso, às vezes, seja seu cônjuge. Porque muitas vezes, quem está desviando, homem e mulher, do que Deus tem para a sua vida, nem são pessoas lá fora, são dentro de casa. Nós temos que ter muito cuidado. Porque nós somos instrumentos, como mulheres, e você como esposo, de ser alguém que acredita no chamado que Deus tem para a sua esposa ou para seu marido. Nós não podemos ser aqueles que vai desfazer, desconstruir aquilo que Deus chamou primeiro. Sabe por quê? Porque vai ser um dia, nós vamos prestar contas do que nós estamos fazendo. E um dia nós vamos querer recuperar aquilo que pelas nossas próprias mãos nós estamos destruindo. Glória a Deus que meu marido não caiu na minha sugestão. Porque há 5 anos atrás, quando nós estávamos aqui, passando necessidade financeira, tendo cri-cre para comer, eu tendo que fazer bolo para as pessoas comprarem na porta da minha casa, decepcionada, porque alguns vieram, não se acostumaram, tiveram que voltar, eu quis voltar junto. Meus pais vieram morar conosco, não se adaptaram com Marabá. Eu passei toda a minha vida, queridos, foram 40 anos, sendo construído dentro de mim, que os últimos dias dos meus pais, eu passaria com eles. Isso era tão forte, construído dentro de mim, dentro deles, que os meus próprios irmãos sempre defenderam isso. Então, quando nós viemos para Marabá, meu pai ficou logo entristecido, deprimido. E meus irmãos me ligaram, Cheirinha, a gente tem que levar papai para ir, mamãe. E nós mudamos de casa, trouxemos meus pais para cá. Só que meu pai não se adaptou com o calor de Marabá. Ele passou muito mal aqui. E ele precisou voltar. E naquela mesma semana que ele voltou, foi outra frustração que eu tive que enfrentar. E eu lembro que eu chorando compulsivamente por essas perdas, por desajustes financeiros, por não ver, porque hoje você passar por pressão, mas vendo os resultados, a gente fica com um corojamento, daqui eu não saio, daqui ninguém nos tira. Mas naquela altura eu não tinha um fio de cabelo para me sustentar. Nós não tínhamos resultados visíveis ainda. E eu cheguei para meu esposo, nós não tínhamos salário, não vinha dinheiro para a gente. E de repente eu cheguei para ele chorando naquele dia, e eu disse assim, meu filho, vamos embora, vamos aproveitar esse caminhão de mudança que está vindo pegar de uma família que está indo embora, vamos junto. Eu não estou mais conseguindo ficar aqui, eu não estou mais conseguindo administrar tudo isso, está muito difícil. Porque quando comecei a ver Isaac se distanciando das coisas de Deus, porque na mente dele que Deus era esse, que os meus pais estavam bem lá em Patos e ter que vir para cá, passar por aperto, começar do zero. A gente não tinha nada, não tinha ir para ele, foi tendo alguns conflitos. Isaac foi se distanciando, se entristecendo, e aquilo foi mexendo comigo. E tendo que crer para muita coisa, eu fui um dia nesse Mateus, com algumas moedas para comprar algumas coisas. Isaac pediu uns biscoitos, eu disse, meu filho, não me peça nada, porque nós não temos como comprar. E eu fui para o banheiro daquele Mateus, chorei mais do que os olhos, não consegui nem conter minhas lágrimas. E naquele dia eu saí do Mateus com meu esposo, nunca me esqueço, nessa mesma rotatória. Ele olhou para mim, pegou assim na minha perna e disse, minha filha, Deus nos trouxe aqui, porque muitos não aguentariam, mas nós vamos aguentar. E vai valer a pena. Mas à noite eu não consegui, e eu estava muito mal, e eu disse, vamos embora. E meu marido olhou para mim e disse, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós estivéssemos ganhando 10 mil reais hoje, mesmo seus pais indo embora, você queria ir embora de Marabá? E eu pensei, eu disse, não posso mentir. 10 mil hoje mudava tanta coisa, eu podia fazer uma feira, eu podia pagar os colégios dos meninos. Eu acho que eu não queria mesmo, não. Ele disse assim, pois minha filha, seu ministério tem um preço. Na hora, lá no Nordeste, diz, engoliu o choro. E ele disse, minha filha, nós não vamos retroceder
por causa de um valor. E deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho certeza que se nós voltássemos para Patos, a igreja na época estava na adaptação de um pastor, ele não se adaptou. Nós estaríamos lá ganhando vidas para Jesus, ministros sendo levantados, mas nós não estaríamos tendo os resultados acelerados que nós estamos tendo em Marabá. E eu dou glória a Deus por ter um marido que não ouviu a minha sugestão. Porque eu vou te dizer, todas as ferramentas que eu tinha para convencê-lo naquela noite, eu usei. Quem é mulher sabe o poder que a gente tem. Meu pai diz que quando a mulher quer ser ruim, ela é pior do que o diabo. E infelizmente, queridos, em 20 anos de ministério, muitos homens não têm entrado no que Deus tem, exatamente por mulheres que não impulsionam eles a entrarem no que Deus tem para a vida deles. E eu louvo a Deus porque o meu marido não se submeteu à minha sugestão. E hoje nós estamos aqui contando os feitos do Senhor. Nossa família guardada, sinais acontecendo. E nós temos que ter muito cuidado, porque se nós não estivermos usando a influência correta, um dia nós vamos pagar o preço por isso. E deixa eu te dizer uma coisa, nós nunca podemos nos livrar da colheita. Aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. Nós vamos colher das palavras que nós estamos dizendo. Nós vamos colher das atitudes que nós estamos fazendo. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba, não se engane. Aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Amém, queridos? E eu quero continuar aqui no livro de Gênesis. Ela tentou, corromper. Ah, mas você não vai morrer não. Deus disse isso. Vai nada. Deus é amor, viu? E ora, logo agora, tu está debaixo da graça, tu está no Éden, não se preocupa não. Deus é amor. Tu vai morrer? Vai nada. Quando for na hora mesmo que acontecer, Ele é misericórdia, Ele é paz e amor. Se preocupa não, Eva. Coma aqui do fruto, que tu vai ver que certamente tu não vai morrer não. Foi isso que a serpente tentou convencer. Mas olha o que o versículo seguinte diz. Olha o poder da mulher. O homem tem muito poder também sobre a família. Mas, queridos, a Bíblia não deu ao homem a responsabilidade de edificar. Se a mulher tem poder para edificar, ela tem poder para destruir. Então, nós temos que ter muito cuidado o que nós estamos fazendo com a nossa influência dentro de casa, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, no ambiente pelo qual nós estamos envolvidos. Porque ele diz aqui, a serpente diz, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E olha como é que pode o diabo tentar convencer Eva de algo que ela já era. Ah, porque Deus não quer que tu coma, porque quando tu comer, tu vai ser como Deus. Gente, se a Bíblia diz que Deus criou o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, ela já estava na condição de ser semelhante a Deus. Mas debaixo de uma influência, nós nos corrompemos, nós não entendemos o óbvio. Aquilo que é claro, que é evidente, se torna obscuro demais. E era debaixo dessa influência que Eva estava nesse dia. Olha o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido. Lógico que ele poderia muito bem fazer com ela o que Leonildo fez comigo naquela madrugada, naquela noite. Minha filha, é o seguinte, eu não vou vender o que Deus tem para mim. Adão poderia ter dito, Eva, tu tem doido de ser, foi? Tu não viu que Deus disse que a gente poderia comer de tudo e tu estás nessa, homem, pelo amor de Deus. Sai dessa. Eu não vou comer com você não. Certamente só ela tinha caído. Eu não estou querendo trazer para Eva a culpa, porque ele poderia muito bem não ter aceitado. Mas, queridos,
nós não podemos desconsiderar que partiu dela. Porque talvez, não existe base para isso, mas eu já pensei sobre isso. Talvez, se fosse o contrário, a serpente não tivesse tanto resultado. Eu vou convencer o homem para ele convencer a mulher. O homem não sabe convencer. Quem tem o poder de convencimento é a mulher. Então, como a Bíblia já começa dizendo que a serpente era sagaz do que mais todos os animais, ela sabia onde ela ia ter resultado. Então, cuidado, mulheres, com o que nós estamos fazendo. Nós estamos impulsionando os nossos maridos para fazerem o que Deus tem, ou estamos sendo pedra de tropeço. Estamos sendo um freio quando Deus é o acelerador. Que tal nós honrarmos verdadeiramente, não por boca, mas com o coração, o sacerdote que nós temos em casa? E nos submeter em amor aos nossos maridos. Os glória a Deus diminui, né? Amém, queridos? Mas vamos sair dessa situação, porque talvez você pode pensar, mas é porque essa influência foi ele com Lúcifer, no jardim do Éden foi com Satanás, o próprio diabo. Foi muito difícil para Eva ter que vencer isso, porque ela estava ali dentro de um enredo. Mas, queridos, existem outros contextos na Bíblia. Nós vemos a situação de Sansão, que foi realmente impedido de fazer. Perdeu o que Deus tinha dado a ele, a unção, por causa de uma mulher. Nós podemos ver outras situações. Eu não vou abrir, mas eu vou parafrasear. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, fala de um rei, Roboão, que era o filho de Salomão. Está em 1 Reis, eu vou só parafrasear para a gente correr mais um pouco. A Bíblia fala de um rei chamado Roboão. Ele era filho de Salomão. E o povo de Israel chegou para ele e perguntou se ele não poderia governar menos pesado do que o pai dele tinha direcionado o povo. Use de mais misericórdia conosco, que se você usar de misericórdia conosco, se você diminuir a cobrança, a forma como você lida, eu estou parafraseando, nós vamos te servir para sempre. Nós faremos uma aliança e nós vamos te servir para sempre, durante todo o seu reinado. E Roboão diz, espera aí, você vai me dar 3 dias para que eu pense nessa proposta. Naquele tempo, existiam os conselheiros do rei. Roboão, ele tinha os conselheiros, que eram os anciões. Presta bem atenção nisso que eu quero falar, que eu vou ler só um versículo desse texto, para que nós fiquemos bem atentos para esses contextos. E a Bíblia diz que Roboão, como rei, ele tinha alguns conselheiros que eram anciões, que inclusive eram os mesmos conselheiros no período do reinado de Salomão, seu pai. E aí, ele, Roboão, por ter pedido 3 dias para pensar naquela proposta, ele disse assim, rapaz, deixa eu fazer o seguinte, eu vou procurar os anciões. E aí, quando ele foi procurar os anciões disseram, olha, é o seguinte, se realmente você atender ao pedido desse povo, e você realmente governar, reinar, com misericórdia, diminuir os açoites e etc., você vai ter esse povo para sempre, você vai ter o coração deles para sempre. Isso foi o conselho dos anciões. Ou seja, quem representava os anciões? O que é que isso significava? Ora, os anciões não eram nada menos do que os conselheiros do meu pai. Como foi o reinado do meu pai? Quem foi meu pai? Então, certamente, nas boas decisões que o meu pai tomou, ele ouviu dos anciões. Então, qual era a dele? Rapaz, eu vou ouvir a maioridade. Eu vou ouvir a sabedoria. Mas aí ele decidiu ouvir
outros conselheiros. E o que eu acho interessante é que aqui nesse texto, deixa eu ver aqui onde está. Versículo 10, é porque eu abri, salvei tudo aqui. 1 Reis 12, 10. Deixa eu ver aqui. Primeira Reis 12, versículo 10. Vamos lá, veja o 8, como o pastor falou. Vou ouvir aqui o conselho dele. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Olha só, eu estava meditando isso hoje à tarde. Ele desconsiderou de ouvir os mais velhos, os sábios, aqueles que governaram junto com o pai dele, porque o pai dele era uma inspiração. Ele deixou de ouvir a voz da experiência para ouvir quem? Olha só o que é que a Bíblia diz. Ele, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele. Eu achei interessante porque a Bíblia não disse apenas, disse por 2 ou 3 vezes, se eu não me engano isso. Não diz que ele ouviu os jovens, disse assim, ele ouviu os jovens que cresceu com ele. Ou seja, os influenciadores. Ele deixou de ouvir um conselho de alguém pela sabedoria, pela maturidade, para ouvir alguém que era parceiro. Porque o parceiro, aqueles amigos, aqueles que dizem o que a gente quer ouvir, nunca vai dizer o que a gente precisa. Sempre vai dar as tapinhas nas costas para a gente tomar as decisões segundo o que está no nosso coração. Por isso que as pessoas nunca conseguem se associar com quem não concorda com você. As pessoas nunca conseguem estar associadas a alguém que te confronta. As pessoas sempre procuram, nós seres humanos, sempre procuramos pessoas que compactuem com a nossa forma de ser. E isso não traz bons resultados. Porque assim como não trouxe na vida do rei Roboão, por ele ter decidido ouvir o conselho dos jovens que cresceram junto com ele. É bem verdade que na Bíblia existiram vários jovens que Deus levantou, que tiveram decisões de qualidade. Mas, queridos, os jovens só tomam uma decisão de qualidade se for inspirado por Deus. Porque se for por ele mesmo, ele nunca toma uma decisão certa, se não for Deus fazendo. Agora, meu pai, de 94 anos... nunca passou pelo Rema, nunca congregou numa igreja, mas ele traz conselhos para mim e para meu esposo, para os meus filhos, que a sabedoria da idade traz. Então, a influência, ela pode nos levantar, a influência pode nos levar a cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, como também pode nos distanciar. Que tal hoje nós nos analisarmos se nós estamos sendo uma boa influência? Se nós estamos rodeados de anciões, eu não estou falando apenas de idade, mas de pessoas que representam maturidade, sabedoria, ou você compactua seus problemas com alguém que dá tapinha, faz isso mesmo. Porque meu marido fez isso, isso e isso, saiu com os amigos. Mulher, faz o seguinte, tu é nova, mulher, tu é bonita, se dá o valor, sai também. Isso são os conselhos de alguém que está no seu mesmo nível.
E às vezes é o que você está querendo ouvir. Mas o que você quer ouvir, geralmente não vai te levar ao que você precisa chegar. Então nós temos que ter cuidado, porque o ser humano, ele foi criado por Deus para se adaptar, para se acostumar em qualquer lugar. Os primeiros meses que nós chegamos aqui, eu pensava que se a gente não morresse, ia chegar pertinho de morrer do calor. Hoje eu vi que não se morre. Nunca a gente foi para um velório aqui em Marabá. Qual foi a causa da morte? Calor. Então nós vamos morrer também não. O que é isso? Nós estamos acostumados. Para o povo lá fora, queridos, eu recebi ontem tanta mensagem de pessoas: Sheila, vocês estão precisando de alguma coisa? A igreja de vocês perdeu tudo. Vocês estão... Sheila, como é que a gente pode ajudar vocês? O que foi? Leonildo, alguma coisa aconteceu. A gente estava num aconselhamento aqui, começou. Até o pessoal da equipe do meu cirurgião começou mandando mensagem, começou a supervisão de lá, começou mandando... Meu Deus do céu, eu acho que teve uma coisa grande aí. Mas para quem está lá, eu ouvi pessoas que deixaram o áudio para mim. Sheila, porque pelo jornal, Marabá se acabou. Como se nós estamos tudo bem aqui? Mas isso é o que a influência passa. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos dentro de um cenário onde nós não estamos conseguindo ver o lógico. E como é que nós vamos saber? Pelos resultados. Nós somos adaptados, nós começamos a se vestir com quem a gente anda. Não é porque a gente quer imitar, mas não, é porque a gente tem uma tendência de parecer com quem a gente está perto. Eu conheci Leonildo, ele detestava comer coisa doce. Hoje ele come mais do que eu, tem que fazer propósito de não comer doce. Influência, meu Deus do céu, quase que eu acabei esse homem. Porque o doce mata, viu? Vocês estão entendendo? A influência faz isso, a gente começa a gostar de comer as mesmas coisas, a gente começa de gostar das mesmas coisas. Isso é influência, e do mesmo jeito, tanto para o positivo como para o negativo, nós temos que ter cuidado, nós temos que, nos ambientes onde nós estamos, nós temos que mostrar de que lado nós estamos. Nós não podemos viver, nem nos vestir, nem falar, nem ouvir, nem viver como o mundo vive. Nós temos que ser boas influências. Nós temos que ter cuidado, porque certamente isso vai trazer danos para a nossa vida. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus, pelo menos para animar o pregador? Então, mas a gente também vê na Bíblia situações de boas influências. O que boas amizades, boas instruções causaram na vida de pessoas. Esses dias eu estava aconselhando uma mulher, e ela nem congrega aqui, a gente conversando, e ela falando alguns problemas que está passando com uma filha. E ela me falando, ela disse: mas Sheila, eu vou te dizer uma coisa. Minha filha foi de dentro da igreja, sempre ensinei o que é correto. Mas você acredita que foi uma vizinha que chegou aqui? E eu já estava com tem mais ou menos uns 15 dias que eu venho estudando sobre influência. E aí meu marido disse essa semana a mim: Sheila, tu vai pregar domingo. Eu já sabia o que ministrar. Geralmente o pessoal da mídia me pergunta: Sheila, tem um tema? Eu digo: tenho não. Eu costumo realmente ser dirigida e fluir, mas eu já tinha algo no meu coração. E essa semana, quando essa mulher me falou isso, aí que despertou no meu coração: olha o poder da influência. Olha o que influência é capaz de fazer nas nossas vidas. Mas eu também comecei a observar o que boas influências pode causar na vida de alguém. O resultado que um bom ambiente pode causar na vida de alguém. Que uma boa associação pode causar na vida de uma pessoa. E assim foi, queridos, na vida do profeta Eliseu. Ele estava cuidando dos animais. E de repente Elias passou e chamou ele. E a Bíblia diz que ele se despediu do pai e da mãe. E serviu a Elias durante anos. E quando nós vamos estudar a vida de Eliseu, ele foi fiel até o fim. Ele se associou ao homem de Deus.
E a Bíblia diz que quando Eliseu chegou para Elias, Elias perguntou assim, ele foi fiel em toda a jornada, Eliseu, a Elias. E Elias chegou para Eliseu e disse assim, o que queres que eu te faça? O que você quer receber desse período que você serviu? Né? Como se ele estivesse querendo galardoar Eliseu pela sua fidelidade. Porque o interessante é que você não pode dizer que segue alguém se você não serve a ele. Porque toda palavra de Deus, o seguir está associado ao servir. Você não segue quem você não serve. Você não pode dizer que segue a igreja Verbo da Vida se você não serve nesse lugar, de alguma forma. Não estou dizendo apenas em departamentos, mas eu estou falando com os seus bens, com suas ofertas, com a sua oração. Você não pode dizer que segue uma visão, se você não serve a uma visão. Amém, queridos? E aí, de repente, Elias fala isso com Eliseu, e Eliseu diz assim, olha, eu quero porção dobrada, a unção dobrada do teu espírito. E Elias, mesmo tendo uma jornada com Eliseu, de fidelidade, de serviço, ele disse, olha, se você permanecer fiel, até me ver subir, você vai receber. E quando nós vamos estudar a vida de Eliseu, ele realmente, durante o seu ministério, ele cumpriu exatamente o dobro de milagres. A vida dele realmente foi vivida no dobro do que o profeta que ele seguiu e serviu, viveu. Para você ver o que uma boa influência, uma boa associação pode causar na sua vida. Durante a nossa jornada, o nosso caminho, cada um de nós podemos nos analisar hoje à noite de coisas que nós erramos, que foi debaixo de uma influência. Mas também nós podemos pontuar individualmente coisas que nós acertamos por causa de uma boa influência. E a proposta do Espírito hoje é que eu e você entenda o poder da influência e nós possamos sair daqui hoje escolhendo as influências que nós vamos nos sujeitar. E a influência que nós vamos ser para as pessoas. Amém, queridos? Que tipo de influência nós estamos sendo para aquele amigo do mundo? Ele fala as mesmas coisas que fala no mundo para você? Ele anda do mesmo jeito? Ele fala os mesmos palavrões na sua frente e não se sente nem intimidado? Tem algo errado. Certamente nós não estamos sendo uma boa influência para o mundo. Se ele não se constrange em ter as mesmas práticas que tem lá fora, é porque tem algo errado e nós precisamos nos avaliar durante esse dia. Amém? Nós podemos também pontuar a associação que Davi teve com Jonatas. Jonatas era o filho do rei Saul. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 20, que Saul, ele intentou matar Davi. E Davi chegou para Jonatas e disse, eu não consigo entender o que eu fiz com o teu pai, que ele não sossega enquanto quer me matar. E Jonatas disse, não se preocupe. Isso já no capítulo 20 de 1 Samuel, Jonatas diz, não se preocupe, porque certamente você não será morto. E Davi chegou para Jonatas e disse, mas eu vou ser, porque o seu pai, ele quer fazer isso, e ele sabe a estima que você tem por mim. E ele vai tentar marcar, ele vai tentar matar, sem você saber. Ele disse, não, jamais isso vai acontecer, sem que passe por mim essa informação. E eu vou te proteger. E a Bíblia diz que Jonatas protegeu Davi. Ele foi uma boa influência para a amizade de Davi e Davi para ele, mesmo estando debaixo de uma influência errada e corrompida que Saul estava. Vocês estão aqui? Nós podemos também observar, dentro dessa proposta de boas influências, o relacionamento que Ruth teve com a sua sogra Noemi. Ruth perdeu o marido, a Noemi perdeu o marido, ficaram sem ter para onde ir, no lugar onde elas estavam morando, vivendo escassez, privações, deserto.
E a Bíblia diz que Ruth, mesmo assim, decidiu seguir Noemi. Por quê? Quando nós vamos olhar, não era simplesmente porque ela admirava Noemi. É porque ela era moabita. A Ruth, ela foi evangelizada pela família de Noemi. Ela conheceu Deus através de Noemi. Então, por isso que ela diz, para onde tu irás, para onde você for, eu irei contigo, porque o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth decidiu ficar debaixo da influência, decidiu estar associada com Noemi, não por vínculo familiar, mas porque Deus era com ela. E por causa da fidelidade de Ruth a Noemi, a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Ruth. E ela casou com Boaz. E ela foi para esse lugar apenas para pegar as espigas, para comer resto. E a Bíblia diz que uma mulher que chegou para pegar o resto das espigas, ela foi dona dos troços. Para você ver o que uma boa influência pode te dar até um marido. Cadê as solteiras? Uma boa influência pode mudar a sua sorte para sempre. E eu quero encerrar lendo um texto aqui. Eu vou ler 2 textos para a gente encerrar. Eu gostaria que a mídia abrisse 1 Coríntios 15, 33. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes as pessoas não entendem. Por quê? Que besteira é que Deus não aconselha associação entre o justo e o ímpio? Qual o problema? Eu não sou crente? Não é uma forma de eu evangelizar fulano, não. Por que Deus ele não concorda com esse tipo de negócio? É porque, queridos, as más conversações, as influências são opostas. Vocês estão entendendo? E isso pode trazer um dano futuro. Porque enquanto você ganha e quer trazer para a casa do Senhor, o seu sócio ganha e quer se prostituir, que ele acha normal. Pegar tudo, viajar, alugar um voo e ir lá para o Nordeste, alugar um resort para pecar. Enquanto você quer trazer para a família. Então, não há associação entre luz e trevas. E as más companhias corrompem a influência, o ambiente, a associação traz muitos problemas. E a Bíblia é muito clara, não se engane. Não seja iludido. Não se esqueça. Esteja lembrado. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem uma versão que diz, a versão transformadora, diz assim, não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Você tem noção do que é um anjo ser corrompido? Quando a Bíblia estava sendo escrita aqui na carta, Paulo estava escrevendo, era para uma igreja de crente, em Coríntio. E ele estava dizendo, olha, você que tem bom caráter, cuidado. Porque esse caráter pode ser corrompido com quem você está andando. Tem um ditado que diz assim, diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Quem já viu isso? Meu marido, ele aumenta esse ditado. Ele diz assim, diga com quem tu andas, que eu direi se vou contigo. Nós temos o direito de escolher. Não se engane. Porque o que vem ser conversações, companhia, relacionamentos, comunhão, não tenha comunhão sempre. É estranho que pessoas do mundo consigam compactuar naturalmente dos seus pecados com você, naturalmente, compartilhando. Não estou falando de compartilhar para pedir um conselho, para pedir uma oração. Não, mas falar. Olha, ontem à noite eu fiz isso, fiz aquilo, eu saí com fulano, eu fiz isso aqui, mas amiga, não, eu não sou amiga para isso não.
Eu não sou amiga para concordar com o seu erro. Eu sou amiga para te dizer o que você precisa ouvir, que você precisa mudar. Se você continuar nesse caminho, você vai morrer. Amém, queridos? Gostaria de chamar o grupo de louvor. Então, nós não podemos deixarmos ser enganados com isso. Tem uma instrução lá no livro de 3 João, no versículo 11. Eu gostaria de encerrar exatamente aqui. 3 João. Nesse livro de 3 João, ele começa falando, ele fala muito, João, sobre o bom exemplo do discípulo Gaio, né? A forma como ele se comportava, como ele procedia de forma fiel, pelas práticas que ele tinha na hospitalidade, como ele se comportava como um bom cristão. E a partir do verso 9, tem até um subtítulo que fala de Diótrefes, o ambicioso, e fala de Demétrio, fiel cristão. A Bíblia faz exatamente a diferença entre um e outro. E quando nós vamos dar uma lida, uma estudada sobre Diótrefes, ele era líder de uma igreja. Ele era cristão. Mas mesmo assim, ele era ambicioso. Ele não hospedava bem as pessoas. Ele não liderava de forma correta. Mas ele era um líder. Ele era um referencial para um grupo de pessoas. E Demétrio, em contrapartida, era um discípulo fiel, um cristão fiel. E olha a instrução que João dá. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. 3 João, verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ou seja, olha que coisa estranha. Como é que um homem que se diz líder de uma igreja não consegue receber bem sua liderança? Não tem algo errado? Como é que alguém se sujeita a alguém, se submete a alguém e não consegue receber bem a sua liderança? Não consegue amar, não consegue honrar, não consegue se submeter, não consegue ouvir a voz. Pois era exatamente essa postura que Diótrefes estava. Tem noção do que é João, o apóstolo do amor? Eu acho que é ele, né? Eu misturo os apóstolos. Não ser bem acolhido por um líder dele é de não se imaginar, né? Mas ele começa dizendo exatamente isso. O apóstolo João, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele não acolheu o apóstolo João em seu coração, nem na sua casa. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele era um líder do apóstolo João, mas mesmo assim falava palavras maliciosas contra a sua liderança. Olha que coisa perigosa. E ele continua dizendo assim: e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Ou seja, além de não me receber como liderança, ele não recebe nem o povo da igreja. Ele não recebe ninguém. Ele se fecha, ele é ambicioso. A primazia tem que ser para ele. Como impede os que querem recebê-los? Olha só, ele nem acolhia João, nem acolhia o povo da igreja, e nem também queria ser recebido por ninguém. Olha só. Como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja? Isso era um líder, viu, gente? Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, ele fala sobre os
o Diófetres faz e fala de Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Que tipo de testemunho nós estamos dando? Que tipo de influência nós estamos sendo? Como nós estamos acolhendo a palavra? Que tipo de palavra nós temos permitido que saia das nossas bocas? Palavras maliciosas, que tentam corromper as pessoas, contaminar as pessoas, tirar o brilho das pessoas, tirar a autoridade, a unção das pessoas. Porque isso foi o que Satanás fez. Deus te disse isso? Disse não, certamente tu não vai morrer. Ela quis tirar o crédito à serpente de Deus. Deus mentiu, viu? Ele não disse isso não. Ele não vai fazer isso não. Porque quando a gente fala de palavras maliciosas, o que vem na nossa mente é só práticas sexuais. Não, mas às vezes, existem pessoas que querem, como Diófetres, tirar a influência de João. Não acolho, não recebo, não quero comunhão. Isso é andar de forma mal, a Bíblia diz. Que tipo de influência nós estamos sendo? Nós estamos acolhendo as pessoas ou nós estamos afastando as pessoas? Nós estamos querendo tirar a reputação das pessoas, o crédito das pessoas, porque a Bíblia diz que João disse, ele fica usando palavras maliciosas contra nós. Então nós temos que ter cuidado com que tipo de influência nós estamos sendo. Porque sabe que às vezes uma pessoa não vê algo de alguém e nós podemos despertar para aquela pessoa nunca mais olhar para outra. Ah, mas eu gosto tanto desse menino. Rapaz, olha, tu já viu que Marcos é uma pessoa tão boa? Tu já viu aquele menino que toca o teclado? Ah, ele é uma bênção, rapaz, eu gosto dele. Ele é uma bênção, mas também, se tu soubesse o que ele faz. Sabe que isso é um tipo de malícia? Você tirar o crédito de alguém? Ah, eu amo tanto fulano. Porque tu não sabe quem é. Isso era a atitude de Diófetres em relação à igreja, em relação ao apóstolo João. Roubar a influência. Então nós temos que ter muito cuidado, queridos. Isso para nós hoje à noite é uma palavra de vacina, creio eu, que está nos salvando hoje à noite. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós pudéssemos hoje nos analisarmos. Que tipo de crente, de influenciadores nós estamos sendo? Ah, eu gosto tanto daquela igreja, daquele pastor. Ah, tu não sabe não, mas aquela igreja, menina, olha, sempre vem para tirar o crédito das pessoas. Isso não é algo divinamente inspirado. Então vamos decidir hoje à noite receber boas influências. Sabe, queridos, aquilo que te bota para baixo, você não precisa viver o luto de ter perdido isso. Ah, porque fulano era meu amigo e eu vou ter que decidir não conviver mais porque ele só me leva para maus caminhos. Não, queridos, tu está te livrando da morte. Eu não estou falando de você ficar inimigo, mas você precisa hoje, nós precisamos hoje, ser mais cautelosos com quem nós estamos nos associando. Porque talvez você já sabia de tudo isso, mas não estava lembrado. Qual a influência? Quem tem sido seu companheiro de todas as horas? Você está ouvindo os mais jovens? Você está ouvindo os conselhos dos mais jovens? Quem tem sido teu amigo? Você já viu que tem homens casados, homens já experimentados, bem casados, já pai, já avô, e de repente começa a ficar meio corrompido, mudando a roupa, o estilozinho, e andando com a roupa que não usava, meio de playboy. E a pessoa diz, oxe, o que é isso? Quando você vai ver, sabe o que é? Sabe o que são? As amizades. Quem já viu isso em algum lugar? Nem que seja em filme, novela. Porque começa a ouvir os conselhos dos mais jovens. Porque alguém da idade dele, que porventura já fez isso no passado,
Vai olhar para eles, meu amigo, deixa eu dizer um negócio a tu. Não entra nessa não, meu irmão, porque eu já entrei. Pense numa furada. Eu já fiz isso um dia, mas rapaz, a mulher mesmo da gente é a mulher da mocidade. Porque essas mulheres que tem por aí, ela só quer o dinheiro da gente, só quer mas na hora da precisão mesmo, quem vai estar com a gente é a nossa esposa. Mesmo sendo um cara que não conhece o Senhor, que está corrompido com muitas coisas, mas a experiência que ele teve, ele vai dar um bom conselho. Vocês estão entendendo? Então nós temos que nos avaliar hoje à noite, que essa palavra, acima de tudo, ela seja encontrada no seu coração, como uma palavra que é Deus nos amando hoje à noite. Para que nós possamos ter cuidado com as nossas influências, com as nossas escolhas, com o que nós estamos ouvindo. Sabe que tem pessoas, queridos, que estão saindo da sã doutrina, porque estão sendo discipulados pela internet. Pessoas que foram criadas no Evangelho, que conhecem os dons, que conhecem as operações de milagres, mas por causa do que está ouvindo, tem se corrompido naquilo que tem crido. Eu conheço testemunhos de pessoas assim, que nasceram no lar cristão, que conhecem a doutrina, mas porque ficam ouvindo práticas, discipuladores, influenciadores. Queridos, eu estou com isso muito forte no meu espírito. Você que é pai e mãe, inclusive para mim está sendo isso hoje um alerta. Cuidado nos influenciadores digitais que seus filhos estão seguindo. Eu recebi essa palavra hoje. E eu vou chegar em casa e eu vou saber de Jonas e de Lídia quem são os influenciadores digitais que eles estão seguindo, e eu vou querer ver a vida de cada um. Porque se não condizer com a palavra, eles vão ter que deixar de seguir. Porque isso é uma influência digital que nós temos que ter cuidado. Então, você que é pai e mãe, cuidado com a influência. Eu lembro que Isaac pequenininho, a gente morava em Livramento, não tinha muito o que fazer lá. E quando era tardinha, tinha uma emissora que passava Pica-Pau. Todos os dias tinha a hora do Pica-Pau. Eu não sei nem se até hoje tem. Tem até hoje. Daqui a pouco, a gente tinha um caseiro, a gente tem ele mora 40 anos com a gente. E ele ficava com o Isaac para eu fazer a janta, as coisas, e ele ficava brincando, e ele amava Pica-Pau. Ele gosta de Pica-Pau. Ele hoje é surdo, quase não vê, mas ele gosta de Pica-Pau. E ele ficava com o Isaac, e eu comecei a ver Isaac aprontando. Isaac daqui a pouco botava uma panela para Edmil se sentar. Daqui a pouco Isaac fazia um negócio, aprontava, botava uma coisa pegadinha e começava a rir. Aí o Espírito Santo disse: você já olhou o que é que Pica-Pau faz a não ser perturbar aquele homem? Um gordinho, um senhorzinho. Tem até o nome dele, né? Não estou esquecida. Leôncio. Pronto, o Iago gosta de Pica-Pau. Não assisto mais não, viu? Para você não perturbar o povo. Então o que acontece? O coitado de Leôncio passa o desenho todinho fugindo de Pica-Pau. Ele aprontando. E eu comecei a ver, junto com o Leonildo, que Isaac só piorava. Isaac astucioso, aprontando com os bichos, aprontando com tudo. Eu disse: espera aí, isso é Pica-Pau. Nós não vamos admitir isso não. Mas, queridos, para o mundo de hoje, antes Pica-Pau. Que a gente pelo menos viu o que estava acontecendo, do que o que eles estão vendo. Porque, meu irmão, como as coisas estão pervertidas. Jonas me mostrou esses dias: mamãe, venha ver uma coisa, 2 bebês, da idade de Marcos Neto, daquela idade, um meninozinho e a meninazinha, beijando na boca de língua, um vídeo. Não era beijinho que bebê dá não, era de língua, um beijo sensual, e os pais filmando, e achando aquilo lindo. Vocês estão entendendo como as coisas são diferentes? Quando eu tenho um filho de 18 anos, que diz que o primeiro beijo de língua dele vai ser no altar. Vocês estão vendo como o poder da influência faz a diferença? Que nós temos que ter cuidado quem os nossos filhos estão seguindo? Amém, queridos? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada hoje à noite. E eu recebo e acolho todas essas instruções, Senhor, com um bom depósito. Eu me comprometo em ficar mais sensível nessa condição, Pai, de ser uma boa influência em todas as coisas, como também receber de boas influências. Eu quero, Pai, hoje à noite me desconectar, me desvirtuar de tudo que esteja me desligando do propósito, tudo que esteja me distraindo do propósito. Pai, eu te peço, homens e mulheres associados,
Que o Senhor abra mais porta de homens e mulheres que estejam associados à nossa vida, mas que sejam amizades de boas influências para nos levar a cumprirmos de forma veloz o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui hoje à noite. Obrigada, Pai, por mudanças de cenários. Obrigada, Pai, por destinos sendo transformados. Em nome de Jesus, quem crê diz amém.